Nós tivemos algumas informações que saíram do mercado que dizem justamente respeito à questão de preços, né? A AMD, ou a doutora Lisa Su, a AMD, veio falar sobre as vendas. Nós tivemos aí quedas vertiginosas nas vendas de placas-mãe, o que faz total sentido no momento que a gente tá vivendo agora, que placa-mãe não esteja vendendo bem. Uma vez que você não consegue montar computadores ou fazer upgrade por conta do preço das memórias, obviamente o preço da placa-mãe, o preço não, né? A venda das placas-mãe vai cair, o preço não tem caído, isso que é o problema. Então a curva de oferta e demanda parece levemente desequilibrada. O que acontece é que isso vem afetando diversos outros segmentos, majoritariamente conectados à tecnologia. Então nós já vimos aí reajustes em preços da Apple, por exemplo. A Apple é um exemplo global, pra gente não ficar dentro da nossa bolhazinha de PC Gamer. A Apple já reajustou preços, a gente teve modelos de Mac que saíram do mercado, os Mac Mini, né? E os Mac Pro que saíram do mercado. Nós temos efeito aí em diversos fabricantes que estão com dificuldade para poder entregar aquelas demandas. Então não é só uma questão das pessoas não conseguirem comprar, é que as próprias empresas também não estão conseguindo entregar. A demanda tá deveras insana. Galera, tem um site muito bom para jogos que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até para consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas. O que é ótimo, porque o gamer quase não dorme mesmo. E também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba. O link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. Mas isso afeta vários outros mercados. Como eu disse, é tecnologia no geral. Então a gente tem Smart TVs e tal. Curiosamente, Smart TV é uma coisa que não teve um aumento de preço, seja talvez por alocação, seja por conta da tecnologia que é utilizada na Smart TV. Então fica aí uma dica, se você tá querendo fazer um upgrade de alguma coisa tech na sua casa, dá uma olhada em Smart TV. Painéis, se você tá querendo trocar, por exemplo, o seu monitor. Monitor é uma boa para trocar. Monitor não teve um reajuste tão absurdo em relação aos demais componentes aí do seu setup. Então, se tá difícil para montar PC e você quer fazer um upgrade, tá difícil de comprar alguma coisa, pense em monitor. Monitor é uma coisa bem importante no setup, eu já falei muito para vocês sobre esse upgrade, mas abordando outros temas periféricos também, não subiu de preço, até porque tem pouca tecnologia embarcada, então você não tem chips de memória e tudo mais. Então tem várias coisas que estão. E justamente, você vê como que é um efeito em cadeia. Uma vez que as pessoas não estão montando PC novo, uma vez que as pessoas não estão fazendo upgrade, uma vez que as pessoas não estão empolgadas com esse tipo de ação, o preço dos demais componentes que envolvem o setup também tende a cair. É só lá, mas você acabou de falar que se você não tá comprando PC, ou placa-mãe, ou placa de vídeo, ou processador, você acaba comprando monitor. Então o preço não vai subir? Não, porque não existe essa percepção generalizada. Por isso que eu tô dando toque pra vocês. Quer fazer um upgrade barato, compra monitor, compra periférico, teclado, mouse. Porque justamente a venda desses componentes, elas são puxadas pelo PC. Quando o PC não tá vendendo bem, todas as outras coisas envolvidas nisso acabam tendo queda de venda. E quando tem queda de venda, se existe uma produção estável, como por exemplo os monitores, porque eles não estão ligados somente diretamente a esse segmento, eles também estão ligados à indústria de painéis no geral, e como a gente viu, Smart TVs estão tendo uma oferta boa, é bom que acaba sobrando esses produtos, sobrando entre aspas, porque evidentemente depois dessa alocação de produtos, as fabricantes vão acabar reajustando. Então eles acabam se equilibrando nisso e aí fala, bom, a demanda não foi tão alta, vamos ter que cortar a produção ou modificar alguma coisa em preço. Se tem muita produção, eles baixam o preço. Se tem um preço muito ruim pelo produto, uma procura muito ruim, eles acabam baixando a produção. Além desses dados, né, de fabricantes de placa-mãe, inclusive existe, eu já falei isso pra vocês, existe o risco real de fabricantes de componentes para hardware e diversos outros segmentos desaparecerem do mercado. Tá? Você fala, nossa, que dó deles, né, porque estão vendendo tão caro as coisas, e é justamente uma tentativa de sobreviver a essa crise, porque tá afetando o consumidor, mas também tá afetando as empresas, e para nós vai ser péssimo, porque quanto menos tiver empresa no mercado, pior vai ficar a situação. Então eu entendo que na cabeça de algumas pessoas faz sentido, tipo, também tá aí explorando e tal, não sei o que, mas não é assim que funciona, infelizmente, o mercado. Então quando sai uma empresa, é pior para nós. Veja aí quando saiu a EVGA, por efeitos e por ocasiões diferentes, mas até hoje a gente sente que realmente falta.
falta mais concorrência. A gente teve agora o episódio recente da Galaxy fazendo a reestruturação aí, basicamente desmantelando, né, toda a estrutura que ela tinha antes e puxando, enxugando a operação, trazendo tudo pra Pallet. Na verdade foi a Pallet que acabou fazendo isso. Nós tivemos a questão da EVGA muito antes, que foi por outras questões, por outros motivos. Na questão da placa de vídeo, nós já vimos declarações de fabricantes dizendo que elas podem desaparecer, fabricantes menores. Nós já tivemos problema com a alocação de memória, ameaças de mudar como seria a alocação de memória, não ser mais NVIDIA ou AMD que fizessem essa alocação, o que seria extremamente prejudicial para outros fabricantes menores. Em outros mercados, como eu disse, já teve, por exemplo, notebooks, já tem fabricante que não está conseguindo entregar a demanda, por isso que eles estão inclusive procurando fornecedores alternativos como os fornecedores chineses. Dito isso, para nós vai ficando pior, nós consumidores, porque é claro que existe toda a crise envolvendo as memórias que está afetando todo o mercado. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas é uma reflexão pra gente fazer, não sou aqui o especialista, nem muito menos o dono da razão, mas é uma questão que eu queria levantar para vocês refletirem sobre, que é justamente essa, eu diria que essa incoerência que é a inteligência artificial. A inteligência artificial veio supostamente para democratizar o acesso à informação e tudo mais, os chatbots e por aí vai, mas se você parar para pensar, os chatbots ou a inteligência artificial como um todo é quem justamente está gerando essa crise no mercado, que vai muito além de você não conseguir montar o seu PCzinho gamer. Isso vem afetando outros mercados, mas acaba encarecendo os produtos, diminuindo a oferta no mercado e tudo mais. Eu falei que seriam de outras áreas diferentes porque, além de criadores da área do hardware realmente estarem migrando para outras áreas, o que eu acho excelente, a pessoa se reinventa, vai fazer o que gosta e tudo mais, mas obviamente é consequência de não ter dinheiro na área, porque uma vez que você não tem oferta de produtos, uma vez que a demanda cai, curiosamente o pensamento das fabricantes é, uma vez que a gente não tá vendendo, a gente não vai fazer marketing. O que, de novo, não sou eu o especialista do mercado, mas se você me pergunta, eu acho burro. Porque justamente quando você tem a diminuição, de procura, que você precisa explicar ou apresentar os diferenciais do seu produto nesse momento, por que ele é interessante ou não. E ainda existem alternativas para você conseguir montar setups e tudo mais, mas as fabricantes, elas trabalham muito com o número de venda. E se não tá vendendo, não faz marketing, o que para mim é completamente insano. Tipo assim, você faz marketing justamente quando você não tá vendendo. Quando você tá vendendo, você continua fazendo para ter manutenção da sua marca. Eu vi essa semana, por exemplo, um vídeo de um canal automotivo, vocês talvez conheçam, que é o Carro-Chefe. Eu não vi o vídeo inteiro e tal, eu achei mais interessante a questão toda, né, que ele tava trazendo aí, né, publicamente a questão do engajamento, que ele teve uma queda de visualizações e isso afeta como seria a rentabilidade do canal e o quão viável seria para ele. Eu não cheguei a ver números nem nada do tipo, eu achei mais a ideia geral sobre o assunto. E perceba, a gente sempre faz um paralelo aqui, né, de carro e de hardware, e é curioso como cada vez mais esses dois segmentos que têm muito a ver, que eles podem tanto ser coisas cruciais para o seu dia a dia, né, bens que vão realmente fazer a diferença para você, como eles podem ser hobbies. Para as duas finalidades, esses produtos estão se tornando cada vez menos acessíveis. Eu já comentei, inclusive, com o Fogaça, né, do Carro com Tudo, a gente sempre conversa muito sobre isso, e discute sobre as questões de, mas por que o ramo automotivo tá diminuindo tanto? Por que tem menos visualizações? Por que as pessoas se interessam menos pelo assunto? E sempre tem aquela questão de, a nova geração não se importa com isso, o que é parcialmente verdade, e isso vale de novo para as duas áreas, tanto para hardware quanto para carro. A nova geração se importa menos com o carro do que as gerações anteriores, e as novas gerações se importam menos com o PC do que gerações anteriores. Eu já trouxe para vocês aqui aquele dado bizarro de que os jovens hoje em dia, eles não sabem utilizar um computador com Windows, eles não sabem fazer o básico, aquilo que a gente basicamente cresceu fazendo, aquilo que a gente saía na escola aprendendo o mínimo, que era, sei lá, navegar nos arquivos do sistema. Eles não sabem. Se você der para instalar um sistema, não é uma coisa que regularmente as pessoas faziam. E é muito curioso porque, é claro que para nós é uma coisa muito fácil, né? Para você que tá assistindo esse vídeo, você é um entusiasta, acredite você ou não, nós estamos dentro de uma bolha, eu sempre falo isso para você ficar atento, né? Que as coisas que parecem simples para nós são extremamente complexas para a grande maioria da população. Então você faz parte daquele 0,01%. E para carro é mais ou menos a mesma coisa. Mas, de novo, eu entendo que realmente as gerações novas se interessem menos. Só que existe outro fator muito importante que é o custo. O custo
custo desses produtos realmente subiu. É curioso fazer esse paralelo porque, relembrando da época de PC, por exemplo, quando eu fui montar um PC na época, sei lá, 2006, 2007, por aí, e o PC na época, isso no interior, não tô falando, não sei em cidades grandes, né, você pode até comentar aí como é que era, mas o PC na época eu lembro que um PC básico pra jogos, que devia ser, sei lá, uma FX qualquer coisa, uma GTX qualquer coisa básica, uma Radeon simples com Sempron, eu lembro até hoje, com AMD Sempron, ou com Athlon 64X2, ou com Athlon, sei lá, o que tinha na época. Era coisa de R$10.000. Aí você pega o valor de 2006 e multiplica por agora. E PC, vocês sabem, não era exatamente nada super poderoso, mas era um PC capaz de rodar jogos. E ao mesmo tempo que existe esse distanciamento de quanto as pessoas podem pagar para ter acesso ao hardware, existe também a popularização da tecnologia. Porque, embora ainda seja muito caro montar um PC, hoje você consegue montar um PC bom para rodar jogos com menos do que esse valor. Isso reajustado pela inflação dá menos ainda, ou seja, com R$10.000 hoje você consegue montar um bom PC. Com R$10.000 na época você conseguia montar um bom PC, só que existe a inflação, né? Enquanto esse valor monetário significa hoje, que é mais, eu não fiz a conta, mas enfim, façam a conta e é isso aí. O carro, por sua vez, se tornou altamente proibitivo. Hoje a gente fala com naturalidade, quem pesquisa sobre carro, não tô falando de, eu vou comprar um carro nesse valor ou não. Fala-se com naturalidade porque hoje é a média de mercado, ou seja, as fabricantes focam muito nessa média de mercado. A gente tá falando de 200 a 300 mil reais. A base de discussão de veículos que são trabalhados pelas marcas, onde tá o foco em lançamento é na casa dos 200 mil reais, com exceção de carros chineses baratos, por exemplo, o BYD Dolphin, ou Geely EX alguma coisa, enfim, esses carros super de entrada, ou um Kwid, que com todo respeito a quem tem um Kwid, eu não considero nenhum carro, porque aquilo é um pote de sorvete sobre rodas que chamam de SUV, e essa é uma ode a toda a questão ridícula que envolve o mercado automotivo no Brasil, que é uma grande piada. E é por isso que eu falo que brasileiro não é apaixonado por carro. Ele pode ser até gostar de carro, mas ele não sabe o que é carro especificamente. Para PC, dá pra fazer um paralelo, porque hoje, claro, existem PCs até mais baratos do que aquele, mas a gente tá falando de PC com, sei lá, Xeon e RX 580, o que, de novo, nada contra quem vai montar esses PCs, cada um compra aquilo que tem condições, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, já era pra ter hardware mais acessível, sem precisar ser sucata que foi pego da China que saiu do servidor, sem precisar estar reaproveitando uma placa de 2017, já poderia. A questão toda é realmente o acesso, né? A gente tá falando, obviamente, de dois valores muito diferentes. O PC, você vai gastar 10, até menos. No carro, você vai gastar 100, 150. É uma diferença considerável, a gente tá falando de 10 vezes o valor. Mas quem vai comprar um carro, ou quem tá pensando em comprar o carro, seja qual o valor, não tô falando só de comprar carro zero, de repente o cara precisa comprar um novo, é a pessoa que está normalmente naquela idade de tentar equilibrar as contas. E na hora de escolher, ele precisa escolher entre os dois. Não dá mais pra escolher os dois, infelizmente. E aí parte para outras alternativas. O cara vai para um Nintendo Switch, que é muito mais barato, o cara vai para um console, que talvez seja mais barato, o cara desiste do PC, o cara, sei lá, monta um PC mais baratinho, compra um notebook só para trabalhar. São decisões que ele precisa fazer, não dá mais para ter os dois. É que nem o carro, né? Você lembra, há anos atrás, não muito tempo atrás, porque se você lembrar bem, no passado só dava para ter um carro a grande maioria das pessoas. Há um tempo relativamente médio entre o presente e o passado, onde só dava para comprar Fusca e Brasília no Brasil, era possível o cara ter um hobby e comprar um carro velho. Hoje um carro velho custa, para não custar nada, 20 mil reais. Minimamente decente, né? Com ar-condicionado, com, sei lá, segurança básica, né? Agora, você tem que comprar coisa reciclada e tem que dar graças a Deus. E o pior, formar uma seita no Brasil pra isso. Do tipo, não, temos que defender. Não, a gente não precisa defender isso. Assim como você não precisa defender carro, você não precisa defender o seu PC, você não precisa defender a peça que você comprou, muito menos a fabricante. A reflexão que eu trago pra vocês é justamente essa. Seria que as coisas ficaram muito caras somente e nós temos um poder aquisitivo muito baixo, o que as duas coisas podem ser verdade, tá? De novo, eu não tô aqui pra ser o dono da razão, eu tô realmente querendo levantar esse debate com vocês. Ou o interesse das pessoas mudou. E isso não é um choro de youtuber, eu não tô aqui pra reclamar das minhas regalias como youtuber, eu faço o que eu gosto. Se amanhã eu precisar fazer outra coisa, eu já falei pra vocês. Eu já fui de garçom a funileiro a o que for necessário, eu não tenho nenhum luxo em relação ao trabalho. Hoje eu considero que eu faço aquilo que eu gosto, mas nada disso veio de graça, foi de trabalho. Então também não tenho vergonha da minha profissão pra ficar falando, nossa gente, que horror, olha o cara lá. Não, então a internet tá aí pra todo mundo, se você também acha que você pode ter o mesmo benefício, vá lá, monte o seu canal e trabalhe. E não veio nada de graça, porque eu também trabalhei, era o meu terceiro emprego, pra vocês terem uma ideia. Hoje, felizmente, ele é o meu primeiro emprego, mas se eu precisar ter 2, 3, também não vai ser um grande problema, porque a gente se vira. Mas antes de você partir
pro básico, assim, exercita um pouco a inteligência, porque a gente emburreceu de uns anos pra cá, inclusive com a internet, porque é muito mais fácil você comprar a opinião dos outros e repetir aquilo como se fosse um papagaio do que você pensar. E a gente também perdeu a capacidade de debater como pessoas racionais. Então, se a pessoa tem uma opinião diferente da minha, ela é idiota, ela é burra, ela não sabe de nada, eu sou inteligente, eu que sei de tudo, quando na verdade, provavelmente é sempre o oposto. A pessoa que tá se dispondo a discutir com você, tentando te trazer um argumento, provavelmente ela tem algo a agregar, ainda que seja pra fortalecer o seu argumento ou aquela sua crença que você tem. Pensa assim, eu não estou falando só do Brasil, porque isso não é uma questão envolvendo só o Brasil. Quando eu falo pra vocês que tem fabricantes de placa-mãe, qual fabricante de placa-mãe você conhece no Brasil? Não tem nenhuma fabricante de placa-mãe é brasileira. Todas elas são taiwanesas, chinesas, ou seja lá de onde elas forem. Isso é uma questão global. No mundo inteiro está acontecendo isso. A questão de carros, mas é porque no Brasil é difícil comprar carro. Sim. Vai pesquisar um pouco e procura sobre como está o mercado americano de carros, como o americano está comprando carro, como a situação está complexa para eles. E veja na Europa, veja na Ásia, veja em qualquer lugar do mundo. Então exercita um pouco, porque faz bem. Isso aí vai ser uma discussão interessante para você ter e para refletir. Será que a gente chegou num ponto em que a tecnologia, o acesso, né, aos produtos está sendo tirado de nós, se deixando cada vez mais distante, somente para que a gente trabalhe mais atrás disso? Porque cá entre nós, galera, em 2026 anos do nosso Senhor Criador, já era pra gente ter acesso a uma tecnologia mais barata. É claro que hoje comprar um smartphone é muito mais acessível. Vamos combinar. Eu precisei comprar um Nokia em 2000 e bola e era simplesmente inalcançável. Precisava ser financiado. Não é nem brincadeira. E hoje em dia você tem acesso a um smartphone, tá no seu bolso, você pode trabalhar com ele, você pode fazer o que você quiser com ele. Então, pensa que existe o outro lado também. Hoje nós temos coisas mais acessíveis. Não é o caso do carro. Então eu até consigo entender os criadores cada vez mais preocupados com isso. Porque, de fato, somente uma pequena parcela da população consegue ter acesso a um bem tão caro e tão necessário. O Brasil, por mera inteligência de governos passados, decidiu que era muito melhor investir em caminhão do que investir em ferrovias. Então, por isso, a gente também não tem um transporte intermunicipal, interestadual seguro, barato, para que você também possa fazer esse trajeto. Na Europa é muito chique falar, vou pegar um trem para ir para a Inglaterra. Nos Estados Unidos é meio vergonhoso, né? Porque o trem é horroroso. No Japão, a cultura basicamente gira em torno disso. Então, perceba, o transporte se tornou uma coisa proibitiva, porém necessária. O hardware, ele se tornou proibitivo e necessário ou não? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu confio na inteligência e na vontade de vocês de debater de forma, sabe, produtiva isso, cara. Eu tenho certeza que vai sair coisa melhor do que eu vi nos comentários do tipo, mas você também é privilegiado e tá reclamando e tal. Ao invés de entender que fala assim, cara, se o mercado automotivo tá uma porcaria pra criar conteúdo, é porque tá uma porcaria pra comprar. E se tá uma porcaria pra comprar, é porque não tem acessibilidade pra muita gente. Se o público diminuiu, eu não acho necessariamente que é porque a nova geração não se importa com o carro. É só porque elas não conseguem comprar, assim como eu até hoje não comprei o meu terreno de 10 conto, né? Por que na minha vez tem que ser assim? Complicado, né?